Bom sábado, Igreja de Miami. O título do sermão de hoje é Desenvolvendo Membros Maduros. Nós vamos continuar conversando, estudando alguns temas que estudamos já algumas semanas atrás. Eu lembro quando o Eric nasceu, ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, daí depois veio a Nicole, e alguns pais pensam assim: nossa, eu não queria que essa criança crescesse nunca, porque é tão gostoso, tão fofinho, esses dois pequenininhos, lindos, né? Mas se os anos passam e eles não crescem, não se desenvolvem, a gente começa a ficar meio preocupado, não é verdade? Criança tem esse negócio, ai, eu quero crescer, quero crescer, quero crescer. E a gente pensa assim, nossa, como era bom ser criança. Bom, o tema de hoje é desenvolvimento, é crescimento. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 12, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se você acompanhar comigo Efésios capítulo 4, nesse capítulo vem falando sobre dons. Inclusive nós conversamos já na sexta-feira passada sobre a questão dos dons, sobre desenvolvimento. E aqui em Efésios 4 aparece uma dessas listas dos dons. E veja que interessante, nesse capítulo 4, verso 12 de Efésios, aparece a palavra aperfeiçoamento, querendo o aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento dos santos. E a outra palavrinha, edificação, ou seja, os dons existem para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Veja esse outro texto, 2 Coríntios 13, 9, diz assim: e o que desejamos é a vossa perfeição. Olha o desejo de Paulo para a igreja, e é o desejo de Deus para nós também. Efésios 4, 14. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Mais uma vez aqui aparece a palavra desenvolvimento, e não querer que sejamos sempre meninos, eternamente meninos, criança. Crianças espirituais que nunca crescem, que nunca se desenvolvem. Qual é o plano de Deus? O que Deus quer para nós? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Imagina a imagem de Cristo. É isso que Deus quer para você e para mim. Levar você a ser como Jesus Cristo. Então, duas perguntas para nós tentarmos entender esse tema aqui. Como o crescimento espiritual acontece? Nós vamos procurar responder essa pergunta no sermão de hoje. A outra pergunta, como eu posso me tornar maduro em Cristo? Porque se é isso que a Bíblia quer de mim, como que eu faço para que isso aconteça na minha vida? Então nós vamos ver alguns mitos que as pessoas têm em relação ao crescimento espiritual. O primeiro mito é de que o crescimento espiritual é automático, depois de você nascer de novo, depois do seu batismo. Batizou, aí é só ir vivendo, indo para a igreja, que naturalmente você já vai crescer, você já vai se tornar um cristão maduro. Acontece que o crescimento espiritual ele é provocado, requer compromisso e esforço da nossa parte. Compromisso da nossa parte, pastor? Olha o que diz Filipenses 2, verso 12 e 13. Efetuai a vossa salvação. Olha só, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse verso aparentemente tem até uma contradição, porque se é Deus que opera tudo, como que eu tenho que efetuar? É uma junção da força de Deus e o seu desejo em buscar a salvação, em buscar o desenvolvimento, em buscar o crescimento, em querer crescer, em decidir crescer, em fazer um esforço para poder crescer. Eu lembro que o meu pai sempre gostou de plantas, de plantar
frutas e verduras. A minha mãe sempre gostou disso também. E quando a gente tinha uma terrinha na nossa casa, eles gostavam de visitar a gente. Vamos fazer uma horta, fazer uma horta. Aí a gente ia lá e fazia a horta, comprava as mudinhas ou as sementes, fazia os buracos e colocava lá, e colocava um adubo natural. Eles sempre faziam assim, visitavam a gente, abria um buraco, falavam, agora vocês estão jogando os lixos aqui, todo o lixo de cozinha. Aí aquele lixo ia ficando lá e a gente jogando terra. E aquilo se tornava um adubo natural. Aí na próxima visita que eles faziam pra gente, bom, agora a terra está preparada, aí colocavam as sementes ou as mudinhas. E eles falavam, agora vocês vão ter que regar essas mudinhas todos os dias, e às vezes 2 vezes por dia, para essa mudinha crescer, frutificar, para ficar bonito. Assim é também o crescimento espiritual do cristão. Tem a parábola, inclusive, do semeador. Lembra quando o semeador joga lá a semente e algumas caem em solo duro, um solo que não foi preparado. Então, se a semente está lá, se a mudinha está lá, mas não recebe água, não recebe o cuidado, de vez em quando a gente tinha que ir lá e tirar o matinho, a planta não vai crescer bonita nunca. Então exige a nossa parte em regar, em cuidar, arrancar o mato para o crescimento, certo? Outro mito sobre a questão da maturidade é o mito número 2. Alguns pensam que o crescimento espiritual é algo místico, que só uns poucos podem alcançar, só os grandes profetas, os pastores. Não, isso é natural. Qualquer cristão pode alcançar a maturidade se ele desenvolver os hábitos necessários. Assim como o corpo, ele precisa de exercícios físicos para se desenvolver, no aspecto espiritual também nós precisamos de alguns exercícios espirituais para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. O nosso caráter é desenvolvido por hábitos que nós desenvolvemos. Que hábitos são esses? Que exercícios são esses? É o que nós vamos estar vendo hoje nesse sermão. Um outro mito que algumas pessoas têm é que a maturidade espiritual ela pode ocorrer imediatamente se você achar a chave certa. É algo assim de uma hora para outra. Mas não. O crescimento espiritual é um processo que leva tempo. Não é do dia para o outro, é uma vida toda de crescimento, de amadurecimento que nós vamos passando. Outro mito, a maturidade espiritual é medida pelo que você sabe. Na verdade, a maturidade espiritual ela é demonstrada mais por atitudes do que por crenças. O que fazemos do que apenas o que nós cremos. Inclusive, a Bíblia em Mateus 7,16 comprova isso, dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos e não pelo conhecimento é demonstrada a maturidade de uma pessoa. Se você não coloca em prática o que você sabe, você é um tolo. É o que Jesus explicou no final do Sermão do Monte, né, dizendo que você construiu a sua casa sobre areia. Então, veja a importância da prática no crescimento espiritual. Outro mito. O crescimento espiritual é uma questão pessoal e privada. É uma questão individual. Se eu quiser crescer, eu cresço. Se eu não quiser, eu não cresço. Não, não é assim. Os cristãos precisam de relacionamento para crescer. É quando a gente se relaciona com as pessoas que nós crescemos. Ninguém consegue crescer e se desenvolver sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Hebreus 10, 24 e 25 diz que Deus quer que nós cresçamos como uma família. É o desenvolvimento harmônico de todas as pessoas. Vários textos bíblicos mostram que a Bíblia ensina que a comunhão, quando eu digo aqui comunhão, é relacionamento entre os irmãos. Então a comunhão não é uma coisa opcional para os cristãos, é um mandamento. Deus ordenou em vários momentos que nós devemos estar em relacionamento e em amor com os nossos irmãos. Outro mito que existe é que você só precisa de estudos bíblicos para crescer. É só o conhecimento. Se o cristão fosse uma filosofia, a atividade principal
deveria ser o estudo, se o cristianismo fosse uma filosofia. Mas o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é relacionamento, o cristianismo é vida. Então não basta apenas estudo, nós precisamos nos relacionar. Jesus não disse, eu vim para que tenhais estudo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. As palavras que mais definem o cristianismo são amor, dar, crer, servir. Pastor, então o estudo não é importante? Nós vamos ver como o estudo é importante, mas ele tem que estar associado à prática. Os crentes já sabem muito, mas muitas vezes não praticam, né? Os crentes já sabem muito mais do que praticam na verdade. Então tá, beleza. Então nós vimos alguns mitos, vimos que o crescimento não é automático, vimos que nós precisamos buscar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e agora nós vamos ver então como. Nós vamos planejar, fazer um planejamento da nossa estratégia de crescimento. Para esse planejamento, nós temos que dar 2 passos, são 2 passos para o amadurecimento cristão. O primeiro passo é o compromisso e o segundo passo é o desenvolvimento de hábitos. Esses 2 passos precisam ser dados para o crescimento e para o desenvolvimento. Então vamos lá. Compromisso. Eleve seu nível de compromisso. Há um ditado que diz assim, a maré alta eleva os barcos. E eu faço uma pergunta para você nesse momento. Que tipo de compromisso você tem com Cristo e com a igreja? Que tipo de compromisso você tem? Eu lembro quando a gente trabalhava lá na clínica de São Roque, tinha uma moça lá que o nome dela era Mila. Talvez ela até esteja assistindo esse sermão aqui. Ela era tesoureira, muito dedicada, trabalhou muitos anos lá na clínica de São Roque, desde o seu fundamento. Ela trabalhou, seu esposo trabalhou, Cilei, depois todos os filhos trabalharam. E a gente estava conversando sobre igreja, ela era tesoureira da igreja também, além de ser tesoureira da clínica. E ela dizia assim, pastor, o que acontece? Que as pessoas hoje em dia, ninguém quer compromisso. Eu lembro quando eu era criança, a gente caminhava para ir para a igreja 30 quilômetros. A gente ia a pé 30 quilômetros. Então era 30 quilômetros para ir, 30 para voltar. Que coisa bonita. E era uma vida dedicada a Deus. E eu pergunto para você, qual o tipo de compromisso que você tem com a igreja? Hoje em dia, todo mundo tem carro aqui nos Estados Unidos, então é bem mais fácil. Em outros lugares do mundo, carro, metrô, ônibus, circular, as igrejas têm ar-condicionado. E parece que tudo fica até um pouco mais difícil. Ah, tá muito calor para ir para a igreja, tá muito frio, tá chovendo, tá muito sol. Que compromisso você tem com a igreja e com Jesus Cristo? Vamos lá. Eleve o seu nível de compromisso. Eleve. Lembra aquele sermão que eu preguei, aquela aula que eu dei, mostrando os tipos que a Bíblia apresenta, as ilustrações que a Bíblia apresenta de igreja? Então, nós devemos assumir compromisso com as figuras que a Bíblia apresenta. Por exemplo, eu vou assumir o compromisso amando mais, porque a Bíblia diz que a igreja é uma família. Eu vou assumir o compromisso edificando, porque a Bíblia diz que a igreja é um edifício. Eu vou assumir meu compromisso como irmão, como um soldado, como noiva me preparando, como membro, sendo útil no corpo de Cristo, como uma ovelha fiel no rebanho de Jesus, como sal, como luz. Eu vou assumir meu compromisso. Quando você assume compromissos, você cresce. Isso ajuda no seu crescimento espiritual, isso ajuda no seu desenvolvimento. O maior compromisso de todos foi o compromisso de Jesus, que está em João 3,16 e, interessante, está em 1 João 3,16 também. Em João 3,16 mostra Jesus se entregando e dando a sua vida, morrendo por nós. E em 1 João 3,16 mostra que porque Jesus fez isso, nós agora
também entregamos a nossa vida a Ele e servimos a Ele também. A Bíblia apresenta uma expressão interessante, uns aos outros, mais de 50 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. A Bíblia diz sobre amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, contar uns aos outros, submeter-se uns aos outros e nos devotarmos uns aos outros. Então a palavra uns aos outros que indica essa comunhão, esse amor, isso é ser um membro, entende? E é algo que você decide se envolver e se entregar uns aos outros, ligando-se em amor e assumindo esse compromisso. Nós, como igreja de Miami, e eu imagino que muitos pastores também pensam assim, na Igreja Adventista do Sétimo Dia ou outras igrejas que talvez estejam assistindo isso aqui, como líderes, o meu compromisso, o meu desejo com você é que os nossos membros assumam compromissos que a Bíblia ensina. Não são coisas que nós estamos inventando, que é da cabeça do pastor, não. Se a Bíblia está pedindo, eu falo para você, porque eu estou tentando cumprir também como membro e como pastor, e eu sugiro que você também procure seguir, porque isso vai ajudar no seu crescimento e no seu desenvolvimento, mas seguindo o que a Bíblia fala. E o que a igreja e a Bíblia e Deus esperam de você de uma forma prática? O que é então? Então vamos lá. Nós pedimos às pessoas, primeira coisa, que eles se comprometam com Jesus, que você se comprometa com Jesus como membro, como pessoa. Segunda coisa, que se batizem, assim como Jesus falou. Eu me comprometo com Ele e eu assumo o compromisso batizando-me, aceitando o batismo. Terceiro, me tornando um membro, mas um membro de verdade, como nós comentamos aqui, envolvendo-se uns com os outros. Quarto, que tenham hábitos de maturidade. Quinto, que ministrem, que sirvam uns aos outros. E sexto, que cumpram a missão de suas vidas. Cada um tem uma missão. E o que nós pedimos aos membros, o que a igreja pede aos membros, são esses 6 pontos aqui, que se comprometam com Jesus, que se batizem, se tornem membros de verdade, tenham hábitos de maturidade. Que hábitos são esses? Nós vamos ver mais para frente aqui, que ministrem, servindo, usem seus dons. E sexto, que cumpram a missão de Deus nas suas vidas. Por que a gente pede isso? Porque Deus pede pra gente. É o que Jesus pede pra gente, é o que a Bíblia ensina e é o que a gente ensina então para os nossos membros. Mas pastor, será que isso vai ser bom para mim? Que benefício que eu tenho em assumir esses compromissos então? A Bíblia, ela apresenta promessas para as pessoas que são obedientes. A Bíblia promete segurança, aventura para quem assume os compromissos com Jesus, paz, alegria, um rumo na vida. Aventura é cada aventura que eu já passei na minha vida porque eu me decidi seguir a Jesus. Cada história, algumas eu já contei nos sermões, vou contar outras ainda, de coisas que a gente vive quando a gente resolve assumir esse compromisso com Jesus. A certeza da presença de Deus, a paixão por viver, um motivo para acordar de manhã. Eu vou acordar para fazer o quê? Não, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho pessoas a evangelizar, eu tenho uma missão a cumprir. E a salvação, que é benefício maior do que esse? Que é um benefício maior do que a salvação ao assumir o compromisso com Jesus? As últimas gerações dos jovens hoje em dia, eles estão mais interessados em ter algo de valor para investir na sua vida, e isso em todas as épocas foi jovem, eles gostam de desafios, mais do que apenas entretenimento. E Deus, meu querido jovem, Ele tem desafios para a sua vida. Com quem que você tem compromisso? Eu queria que você pensasse, refletisse um pouquinho agora. Tem muita gente que tem compromissos com o time de futebol,
com algum outro tipo de clube. Tem vários clubes pelo mundo aí, né? Tem gente que tem muitos compromissos com amigos, com sites, com partidos políticos. E uma barreira, então, para o crescimento espiritual é de que muitas pessoas, não é a falta do compromisso, mas sim é um compromisso exagerado com coisas erradas. Eu não estou dizendo que esses itens aqui, você não pode ter um compromisso com eles. Se você concorda, alguns você acha que deve ter, ok. Mas é exageradamente maior do que o compromisso com o próprio Jesus. Você precisa assumir um compromisso de maneira sábia. Como? Como que você vai fazer isso de maneira sábia? Respondendo a seguinte pergunta: o que Deus quer de mim? Qual o plano de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim de verdade? Essa é a primeira pergunta. O que realmente é importante? O que fará você e a sua família ser feliz? Como você poderá mudar o mundo? Essas são perguntas que você pode fazer para tentar identificar com o que você deve ter compromissos, com o que fazer compromissos. Como que eu posso mudar o mundo? Talvez você não consiga mudar o mundo todo, você não vai ser um grande homem, uma grande mulher famosa. Deixa eu contar uma historinha para você. Tinha um pai com uma filhinha pequenininha andando na beira da praia e cada estrela do mar que aquele homem via vindo, sendo trazido pela água, ele pegava aquela estrela do mar e jogava de volta para o mar. Cada estrela do mar ele pegava e jogava para o mar de volta. Aí a filhinha chegou e perguntou para ele: pai, você acha que você vai conseguir salvar todas essas estrelas do mar que vêm aqui, trazidas pelas águas? O que adianta você ficar jogando? Você joga algumas, mas olha quantas que estão aqui pela praia ainda. Aí o pai virou para a filhinha e falou assim: filha, eu não vou conseguir salvar todas as estrelas do mar, mas essa que eu consegui mandar de volta para a água, eu consegui salvar. Na vida dessa estrela do mar, eu fiz diferença. Talvez você não consiga mudar o mundo, causar um impacto que todo mundo vai falar de você no Facebook, na internet, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa, do seu vizinho, de alguém que você conhece. E isso você faz como? Assumindo compromissos com Deus, causando mudança na vida das pessoas. Nós podemos mudar a história desta igreja aqui de Miami, da igreja que você faz parte, onde quer que você esteja ouvindo esse sermão, você pode mudar a história dessa igreja. Uma pessoa pode causar uma revolução numa igreja, numa cidade, num bairro, numa escola. Uma pessoa, se você assumir compromissos com Jesus. Talvez alguém que está assistindo esse sermão está pensando assim: pastor, mas eu assumo compromissos, eu me entrego pela igreja, eu faço de tudo por Jesus, mas sabe quando parece que eu não consigo crescer, eu nunca sinto paz, nunca me sinto um cristão muito forte, maduro, o que acontece comigo, pastor? Bom, antes de responder essa pergunta para você, eu quero dizer que esse sermão aqui é como se fosse o sermão parte 2. O sermão parte 1 é a salvação em Jesus. É quando você aceita Cristo, você é batizado, você ama Jesus, você entrega o seu coração, Jesus entra na sua vida, você recebe a salvação, ok? Aí vem a parte 2, a segunda pergunta: o que eu faço agora que eu aceitei a Jesus? O que você faz? Você cresce, você se desenvolve. Esse é o objetivo desse sermão. Esse sermão vem respondendo essa segunda parte, entende? E nesse sermão, nós dividimos em duas partes para o crescimento, então. A primeira parte é assumir compromissos.
O que fazer agora, então, para continuar crescendo? Segunda parte, desenvolver hábitos de crescimento. Se você não desenvolver hábitos de crescimento, bons hábitos, automaticamente você vai estar desenvolvendo hábitos ruins ou maus hábitos. Então é fundamental para o seu crescimento você ter hábitos de desenvolvimento, de crescimento, bons hábitos, ok? 5 hábitos que eu gostaria de sugerir para você que envolve tempo, dinheiro, corpo e relacionamentos. Primeiro hábito, Bíblia. Ler a Bíblia. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Tem gente que não tem costume de ler, não gosta de ler, não sabe, coloca 1000 problemas em relação à Bíblia. Começa com um verso bíblico, pelo menos, por dia. Um versículo. Ou começa com os livros que você mais gosta. Lê um pedacinho, até que você encontre alguma mensagem que tenha a ver com você, com o seu dia. Entenda? Mas leia, pelo menos um pouquinho, todos os dias. Ler a Bíblia é um compromisso que você faz com Jesus. Segundo hábito, oração. Falar com Deus todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. E tem tanta história linda de oração. Terceiro hábito, dizimar. É você entregar para o nosso sócio, para Deus, a parte dele. Dízimo, oferta é dele, é sagrado e eu vou deixar com ele. Não tem como você crescer espiritualmente sem esse hábito de entregar para Deus o que é de Deus. Quarto hábito, desenvolver e cuidar da sua saúde, o seu corpo, a parte física, cuidar do seu corpo físico. Não tem como também você crescer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, se o seu corpo está doente, está um lixo, como alguns dizem, né? Então é importante você ter hábitos de saúde. E quinto, hábitos de comunhão. É você ir à igreja. Comunhão aqui é se relacionar com as pessoas, amar as pessoas, estar junto com as pessoas. Então, hábitos de comunhão. Bíblia, oração, dizimar, saúde e comunhão. Esses 5 hábitos são fundamentais para te ajudar no seu crescimento. Pastor, eu já estou há 20 anos na igreja. Será que eu estou crescendo? Como que eu posso saber se eu estou lá embaixo, se eu estou lá em cima? Como saber? Então eu vou colocar aqui para vocês agora um gráfico que pode ajudar você. Não quer dizer que isso aqui, que todos seguem esse rumo, mas é um padrão para a maioria das pessoas. O primeiro item é o conhecimento, é você saber das coisas. Terceiro é perspectiva, o porquê das coisas. Terceiro, convicção. É você ter certeza da sua fé, daquilo que você aprendeu, que você acredita. Quarto, habilidades, que é o fazer. É você colocar em prática tudo que você aprendeu. E por último, o caráter, o ser. Nós vamos comentar um pouquinho agora sobre esses itens que estão aqui. Através do conhecimento da palavra de Deus, nós crescemos. E como que nós conhecemos a palavra de Deus? Nós podemos conhecer a Bíblia, que é o primeiro item ali do crescimento, certo? Conhecimento. Nós podemos conhecer a palavra de Deus por estudos bíblicos, na escola sabatina. Tem gente que não participa da escola sabatina. Isso aí é muito, eu não quero e tal. Mas é fundamental. A gente se une quando a gente estuda a Bíblia junto na escola sabatina, através dos pequenos grupos, através dos cultos, as madrugadas da oração é um programa que existe na igreja, através dos livros do Espírito de Profecia e muitos livros cristãos. Então aqui você tem algumas ideias de como crescer espiritualmente conhecendo, que é o primeiro ponto, que é conhecer. Se a pessoa não estuda, não busca na Bíblia, não busca nos livros, não busca no Espírito de Profecia, o conhecimento que são assim os fundamentos para um bom edifício, a casa espiritual cresce torta. Eu lembro lá em Sorocaba, quando a gente chegou lá, a gente resolveu construir uma casa. Então a gente comprou um terreno e a gente foi construir uma casa e a gente contratou um pedreiro. Aquele pedreiro, ele fez o alicerce, todo bonitinho, assim, reto e tal, e ele começou a levantar a parede. Só que quando a gente começou a ver a parede que ele começou a levantar, a gente viu assim que a direção que a parede estava indo estava diferente
da direção que o alicerce estava indo. Ou seja, o alicerce estava indo mais para a esquerda, a parede para a direita, e a coisa estava vindo torta. Então, o alicerce foi para um lado, a parede para o outro, e quando ele pôs o telhado, foi para o outro. A casa ficou toda meio torta assim. E é isso que acontece. Quando a pessoa resolve fazer as coisas sem o alicerce correto. Faz as coisas, mas não sabe por que faz. Então, por isso que é importante. A primeira coisa é conhecimento, buscar informação, estudo. Isso é muito importante, que daí você vai saber o porquê de você fazer as coisas, que é o segundo aspecto, que é a questão da perspectiva, que é ver a vida do ponto de vista de Deus. Conhecer, saber é uma coisa, agora processar esse conhecimento todo, existe um nome para isso que chama perspectiva. O conhecimento é aprender o que Deus disse e fez. A perspectiva é compreender por que Deus disse e por que Deus fez. A gente consegue entender um pouquinho melhor a Deus. A perspectiva faz com que nós amemos Deus mais ainda. A gente entende as razões de Deus, os motivos de ter pedido as coisas que Ele pede para nós, que Ele nos ama, Ele não faz as coisas só para proibir, para tirar algum prazer da gente. Não, é porque Ele nos ama. A perspectiva nos ajuda a resistir à tentação, porque a gente entende, então é por isso que eu não devo beber, é por isso que eu não devo cometer esse pecado. Eu entendo as razões. Aliás, inclusive os jovens hoje em dia, eles querem ter a perspectiva real das coisas. Não dá mais para a gente ficar que nem antigamente. Olha, gente, não pode isso, não pode aquilo, sem explicar os porquês. Hoje em dia, com a internet e as crianças que nós temos hoje, que sabem de tudo, às vezes sabem mais do que os pais, nós temos que ter razões para poder explicar para as pessoas, para explicar para os nossos jovens e para as nossas crianças. A perspectiva correta nos ajuda a lidar com as tribulações, porque eu entendo que daí a minha sombra, a minha tribulação, o problema que eu estou passando, me ajuda a crescer e eu vou resistir firme, não só porque eu ouvi uma história, mas eu senti, eu experimentei e eu entendo agora o porquê da minha tribulação e o porquê do meu sofrimento. E a perspectiva correta também nos protege do erro. Eu sei agora o que é melhor e não vou pisar na bola, não vou seguir avante com algo que eu já entendi e sei que está errado. Terceiro elemento, primeiro, conhecimento, segundo, perspectiva, terceiro, convicção. O que é a convicção? São os nossos valores, são os nossos compromissos e as nossas motivações. Veja, saber o que fazer é o conhecimento. Por que fazer é a perspectiva. Como fazer são as habilidades. Tudo isso não tem valor nenhum se você não tem uma convicção para motivar você a realmente fazer, a tomar uma atitude de fazer tudo isso daí. Aqui entra então o ponto da convicção. É você ter as suas próprias razões, não porque o pastor mandou, porque o pai falou, é você ter suas próprias razões para fazer o que está certo e para fazer o que você está fazendo. Se você não determinar o que é importante e como você vai viver, outras pessoas vão determinar isso para você. Você precisa ter a sua convicção. Você não pode ser levado pelas ondas. As pessoas hoje em dia têm fortes convicções em assuntos fracos, como, por exemplo, esportes, moda, etc. E têm fracas convicções em assuntos fortes, sobre o que é certo ou errado. E isso, como cristãos, nós precisamos mudar. O crescimento requer tempo e esforço, não acontece de uma hora para outra. E sem a convicção correta, as pessoas acabam desistindo, deixando tudo de lado. Você conhece gente que já se batizou, foi da igreja e depois abandonou? Por quê? Tinha conhecimento, talvez nunca tenha tido a perspectiva correta, mas com certeza nunca teve aquela convicção como deveria ter. Aí acaba abandonando o caminho de Deus. Mas isso não pode acontecer com você. Homens com convicção mudaram o mundo, para o bem ou para o mal. Alguns exemplos: Karl Marx, Buda, Gandhi, Colombo, Lutero, Hitler e Jesus Cristo.
Alguns desses aqui, grandes convicções para o mal. E o nosso Jesus, o maior de todos os exemplos, com toda a sua convicção para o bem. A convicção é contagiante. A convicção nos motiva. Nós precisamos estar com a chama da convicção acesa de que o reino de Deus é a maior causa do mundo, é o que deve ocupar o nosso tempo, é o que deve ocupar a nossa mente. Se temos a convicção correta, nós vamos para o próximo passo agora do desenvolvimento, que é o desenvolvimento das nossas habilidades. São o passo a passo, as habilidades é ali o passo a passo do crescimento espiritual. O conhecimento e a perspectiva é saber. Convicção e caráter é ser. E habilidades é o fazer. Então, precisamos do desenvolvimento das nossas habilidades. Muitos crentes são frustrados, porque eles sabem o que devem fazer, mas eles não sabem como fazer. Como desenvolver as habilidades, como orar de verdade, como ler a Bíblia, como dar estudos bíblicos, como resistir à tentação, como administrar melhor o tempo, como relacionar-se. Na quarta-feira, nós temos produzido alguns vídeos e o nosso objetivo como igreja é trabalhar na quarta-feira nesse como, respondendo a essa pergunta. Por exemplo, estamos terminando uma série no mês de junho agora, que é como ter um relacionamento melhor com a esposa, com o casal. Por isso é importante você participar com a gente, assistindo os vídeos, os nossos programas, porque na quarta-feira nós vamos estar respondendo este como. E então, finalmente, chegamos ao último ponto do desenvolvimento cristão, que é o caráter. Desenvolver o caráter de Cristo é o maior alvo, é a missão mais importante da vida. Inclusive em Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o objetivo de Paulo para a igreja, é o nosso objetivo para você, o objetivo que Deus tem para mim também. No Sermão do Monte, nós percebemos Jesus mostrando as recompensas para as pessoas que querem e estão desenvolvendo o seu caráter. O caráter não é construído numa sala de aula. O caráter ele é construído nas circunstâncias da vida. Na sala de aula, a gente aprende como Deus usa as circunstâncias para o nosso desenvolvimento. A gente aprende a teoria. Agora, quando a gente vai para a vida, aí a gente sente de verdade essa atuação de Deus e as coisas acontecendo. O desenvolvimento do caráter envolve escolhas. Escolhas certas nos tornam semelhantes a Cristo. Como que era o caráter de Jesus? Se você lê em Gálatas 5, 22, 23, são as bem-aventuranças. Aquele era o caráter de Jesus, bondade, amor, mansidão. Deus, ele está muito mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. O que isso quer dizer? Se ele tiver que permitir que você sofra para você crescer, ele vai fazer, ele vai permitir isso. Deus nos ensina a amar nos colocando em contato com pessoas não amáveis. Porque não é preciso ter caráter para amar as pessoas que são bondosas e amáveis, não é verdade? Ele nos coloca em meio ao caos para a gente aprender a confiar nele, desenvolver um bom caráter. E aqui então o que a gente aprende? Quando você coloca o conhecimento, que é o primeiro nível do aprendizado, conhecimento da palavra, você coloca a perspectiva correta, entender os porquês, a convicção, as habilidades correspondentes, tudo junto, isso tudo junto, o resultado é o caráter, vai ser você. Primeiro você sabe, depois você entende, depois você crê de todo o coração e depois você faz. Esse é o processo do crescimento. Estou colocando aqui de novo para vocês entenderem a perspectiva de crescimento do cristão, onde você pode medir. Você pode fazer uma análise da sua vida agora. Em que nível que você está nesse crescimento? Você está ali só procurando conhecer primeiro? Em que nível do crescimento, né? Ou talvez você está procurando desenvolver habilidades, fazendo bastante coisa,
mas você tem pouco conhecimento, você não gasta tempo tentando entender os porquês. Será que está faltando isso para acontecer um crescimento de verdade na sua vida? Você pode analisar aqui e ver, e talvez fazer alguma mudança na sua vida. Tomar uma decisão no dia de hoje. Colossenses 1:28 diz: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse foi o objetivo desse sermão de hoje. Apresentar você, eu, perfeito em Cristo. E por isso estamos ensinando você, admoestando. Talvez você não goste do que você ouviu. Talvez você pense, nossa, mas é tanta teoria, tanta informação. Assista de novo esse sermão. Se não deu para pegar tudo no primeiro momento que você assistiu, que você ouviu, mas se você buscar esse crescimento, vai acontecer. Eu conheço gente muito humilde que não sabe ler, eu conheço gente que estava preso, eu conheço gente que tinha uma vida toda miserável, mas quando buscou em Jesus e quis o crescimento, buscou esse crescimento, alcançou em Cristo, e você também pode alcançar. O que você responde com essa mensagem que você ouviu hoje? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Essa é uma resposta que só você pode dar. Eu espero que Jesus ajude você nesse crescimento espiritual, porque nós estamos aqui para ajudar você e vamos fazer de todo o possível para crescermos juntos em Cristo.